Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio que tomou um baile do Juventude em Caxias do Sul, 3-0, fora o baile, ainda está na zona do rebaixamento e o Renato Portaluppi colocou o seu cargo à disposição. Ele está cada vez mais pressionado. Acabei de ouvir a entrevista coletiva dele. Vamos falar sobre o jogo e dos desdobramentos disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É um daqueles jogos em que a gente estabelece alguns sinais, né? Juventude, historicamente, foi um freguês do Grêmio. O Grêmio sempre teve muitas facilidades diante do Juventude. Claro que o Juventude hoje se reforçou bem, voltou para a Série A, tem um treinador que eu particularmente gosto muito dos trabalhos do Roger Machado, especialmente quando ele tem sequência, quando ele tem continuidade. E vamos combinar, gente, a campanha do Juventude, ela é qualquer nota. Eu sei que o Juventude, mesmo também envolvido com a crise das enchentes no Rio Grande do Sul, ele continuou jogando em casa. Mas ele também foi afetado, né, no mínimo emocionalmente, por tudo que aconteceu, por estar no Rio Grande do Sul também. É 11º colocado. O Juventude tem 19 pontos em 14 jogos. Também tem um jogo adiado. O Grêmio tem 2. O Inter tem a mesma pontuação do Juventude. É 10º colocado. O Grêmio é 18º. 18º, com apenas 3 vitórias em 13 jogos e 11 pontos em 13 jogos. É uma campanha ridícula que faz o Grêmio no Campeonato Brasileiro. E o Juventude, pela sua perspectiva, pela sua estrutura, pelo seu orçamento, faz campanha. E hoje amassou o Grêmio, mas amassou o Grêmio. Passou por cima. O time do Roger Machado passou por cima do time do Renato. Mas assim, eu sei que nós estamos desfalcados, eu sei que o Grêmio está sem o Diego Costa, está sem o Soteldo, voltou o Vila Sante. Mas assim, cara, o que seria o terceiro gol, que é um gol anulado do Juventude por conta de uma falta antes do meio-campo, mas que o VAR é acionado para anular, o passe do Jean Carlos, que é na linha intermediária, passando a linha divisória do gramado, ele é com uma liberdade e ele cruza toda a intermediária defensiva do Grêmio e encontra um jogador que está dentro da área que desloca o Rafael Cabral, que é outro detalhe, né? O Renato explicou que não tem revezamento de goleiros no Grêmio. Bom, foi a explicação dele, mas como o Marquezin saiu do último jogo dizendo que já sabia que não jogaria o próximo e bem puto com relação a isso, dando uma declaração até polêmica, dizendo assim, é muito ruim quando você sabe que não vai jogar o próximo jogo, nos deu a entender, como jogou o Rafael Cabral, que de novo o Renato estava insistindo no revezamento. E é um saco isso, é um horror, porque assim, o Rafael Cabral não é esse goleiro de botão que ele está demonstrando ser cada vez que ele entra. Ele está sem ritmo. A bola que vai no gol entra. O Rafael Cabral não faz uma defesa, gente. Os caras chutam ou cabeceiam, como foi o terceiro gol, e, cara, passa debaixo do braço dele. Porque ele não joga. Então, você tem que dar uma sequência para o Marquezin, que se firmou como titular. Mas aí o Renato explicou que ele teve uma lesão muscular antes do jogo contra o Palmeiras, que não sei o quê. Então, que ele já sabia que não ia jogar. Bom, aí a gente tem um conflito de ideias, de versões e tudo mais. E ele ficou até meio irritado com a pergunta do repórter, dizendo assim, esse assunto está superado, eu já resolvi internamente. Ele sabia que não ia jogar e não foi revezamento. O Rafael Cabral não pode jogar a Copa do Brasil, que é o jogo de domingo contra o Operário. Então, ele deu esse jogo para ele enquanto descansava o Marquezin. Explicação do Renato, tá bem? Mas é um problema. É um problema porque você tem um goleiro que está se afirmando, que já tem um entendimento com a defesa, que já está mais... ele começou meio oscilante, né? Até porque ele ficou um tempo parado, né? O Marquezin, que estava com... Né, de onde ele veio, até me esqueci agora o time que ele veio, mas enfim, ele estava sem jogar e já é um goleiro experiente e tal, teve dificuldades, mas agora me parece tá afirmado. Aí nós tivemos mais e novas falhas defensivas, nós tivemos um Juventude que troca passes, nós tivemos um Juventude soberano no jogo. E aí isso começa a me preocupar. Não pelo folclore que eu até abri esse vídeo falando, né, que o Juventude historicamente sempre foi um freguês do Grêmio e sempre dificultou a vida para o Inter. Né? Isso no Rio Grande do Sul é um ponto pacífico, todo mundo sabe disso. Não apenas por isso, mas porque o Juventude estava, cara, mandando no jogo e o Grêmio sem poder de reação. O Grêmio faz um gol com o Edenilson ali, que poderia ser o 2-1.
Bom, nada nos garante que mesmo o gol validado, que o Grêmio teria forças para reagir depois. O Juventude foi fazendo 1, 2 e fez o terceiro e poderia ter feito um quarto e assim, nada indicava que o Grêmio pudesse reagir na partida. E isso é muito preocupante. O Renato segue no discurso de que confia no grupo, de que tem a plena convicção de que o Grêmio vai sair dessa situação, inclusive com uma vitória no próximo jogo diante do Cruzeiro, só que eu preciso avisar o Renato, que não é garantido. Mesmo que o Grêmio vença o Cruzeiro, que meteu 3-0 fora o baile também no Corinthians, no Mineirão, nessa rodada, que está se reforçando, mas beleza, acho que no próximo jogo... Nossa, no próximo jogo é dia 10 de julho. Então o Cruzeiro, pela janela, pela abertura da janela, já vai poder botar em campo alguns dos seus reforços. E aí estamos falando de Lautaro Dias, de Caio Jorge, do goleiro Cássio, só para citar alguns que eu estou lembrando agora de cabeça, né? E até lá o Alexandre Mato pode contratar mais gente. Esse Cruzeiro, o Grêmio vai ter que ganhar como mandante, ganhar no Estádio Centenário em Caxias do Sul, e mesmo assim vai depender do Corinthians, vai depender do Atlético Goianiense, né, que está atrás, né, também com 11 pontos, o Grêmio é 18º, pelos critérios o Dragão é o 19º, vai depender do Cuiabá, que tem os mesmos 14 hoje que o Grêmio alcançaria vencendo o Cruzeiro. Se o Cuiabá ganha, se todo mundo ganha, Corinthians e Atlético Goianiense, o Grêmio, mesmo ganhando, continua na zona. Então, não é garantido. Claro que é importante vencer e precisa vencer o próximo jogo. E o Grêmio tem 2 jogos adiados. O Renato bate nessa tecla. Nada nos garante também que vamos vencer esses 2 jogos adiados. Então, assim, é preocupante. O Grêmio está mostrando um sinal muito preocupante no sentido de... O grupo me parece que está sentindo a pressão. Porque a cada jogo que passa, você nota que... É claro que se vencer o próximo jogo, muda tudo, muda o astral. O problema é que isso não está acontecendo. O Grêmio venceu o Fluminense lá e era o Fluminense, que está na situação que está. Abriu 2-0 contra o Palmeiras e não segurou. Eu sei, é o Palmeiras do outro lado, mas era importante ter vencido aquele jogo até para virar essa chave, não conseguiu, porque aí já gera o efeito oposto, né? Pô, você abriu 2-0, tomou um empate no finalzinho, você esmorece já do tipo, caramba. Então, assim, no contexto geral, eu mesmo defendi esse ponto, dizendo, pô, você empatou contra um time que disputa o título. Ok, mas tô falando pelo recorte do momento. Putz, era importante vencer. Aí você vai jogar contra o Juventude, que historicamente você leva vantagem e você toma um baile de bola. Quem me garante que a gente vai ganhar do Cruzeiro em casa? Então, é isso que está me preocupando. E o Renato está muito pressionado, né, gente? Está muito pressionado, não só por insistir no JP Galvão nos últimos jogos, e até revelou na entrevista algo que os repórteres já tinham descoberto na véspera, que ele chegou até o Renato e pediu o seu desligamento, que ele não tem mais condições de vestir a camisa do Grêmio, e a direção acatou, porque realmente não tem mais clima nenhum, porque ele não consegue jogar futebol aqui em Porto Alegre, que seja feliz. Foi até... sujeito homem de caráter, né? Teve personalidade, de entender que não deu certo, né? E isso só vai prejudicar o Grêmio e a ele próprio, né? Então, que siga a sua vida. O Renato disse que ficou triste porque, beleza, o cara pode ser um cara bom de grupo, um cara... E eu entendo o Renato, é o papel dele, querer recuperar o cara a todo instante, mas tem limite, né? Tem limite. Ele realmente não jogou absolutamente nada. Então, o futebol é assim, não deu certo, vida que segue. E disse que, inclusive, teria feito mesmo se tivesse na pele do JP Galvão. Mas não é só por isso. O Renato está sendo cobrado porque, cara, a gente está vivendo um processo que a gente já viveu em outros tempos e, obviamente, a comparação com 2021 ela acontece. Ele foi questionado sobre isso e imediatamente interrompeu o repórter. Porque ele, segundo o Renato, em 2021, quando ele saiu, ele avisou a diretoria do que ia acontecer. Então, ele entende, pelo menos na minha avaliação, que a situação é diferente. Que em 2021 existia uma perspectiva de queda, que não é o que ele verifica agora. É o que ele transpareceu nessa resposta. 2021, pelas peças que lá estavam, enfim, pelos problemas internos, o Renato, ao sair, né, houve um comum acordo ali, mas, na verdade, a gente sabe, né, que o Renato, sempre que sai do Grêmio, é muito difícil alguém dizer que o demitiu. Mas ele acabou caindo numa pré-Libertadores para o Independiente Del Valle e depois de 5 anos acabou deixando o clube naquele momento e, segundo ele, avisou do que poderia acontecer. Veio o Thiago Nunes, Filipão e tudo que vocês já sabem que aconteceu. E aí ele perguntou, porque o repórter perguntou, tá, mas qual é a diferença? Ele falou, porque eu estou aqui. Porque naquela oportunidade ele saiu. E isso é interessante a gente falar. O Renato precisa ficar, gente.
precisa ficar, independentemente de qualquer coisa. Eu não defendo a demissão do Renato, jamais vou defender a demissão do Renato nesse momento. Naquela oportunidade até entendi que ele precisava sair. E acho que eu estava errado, porque ele saiu e nós caímos, até pelas reposições que aconteceram. Não é simplesmente você trocar o comando. Eu entendo que a gente precisa pensar num novo projeto que não seja depender apenas do Renato. Eu aceito esse debate. Eu me convido para esse debate. Vamos debater. A gente precisa... Será que a gente não está virando refém do Renato? É só o Renato que salva o Grêmio? A gente só depende do Renato? Estamos vivendo lá de 2016, 2017. Será que não dá para a gente evoluir, buscar um estrangeiro? Eu aceito esse debate. Não em julho, com o Grêmio na zona. Não. Isso é suicídio. Você agora tirar o Renato, que, por tudo que ele representa, tem uma estrutura que depende dele, e isso é um fato. Eu não estou concordando, apoiando ou defendendo isso. Isso é um fato. A estrutura do Grêmio hoje depende do Renato, porque sim, pelo tamanho dele e pela, digamos, inoperância da direção em alguns momentos, o Renato ele ocupa mais cargos do que o de técnico. Isso historicamente. Ele é presidente, ele é vice de futebol, ele é diretor executivo, ele é gestor, ele é o cara que contrata e ele é o técnico. E ele é a estátua e ele é o Grêmio. O Renato personifica. Então, isso é um problema. É um problema que nem todo mundo consegue lidar. E por mais que a diretoria não concorde com essa avaliação, no mínimo, é a impressão que passa. Porque o presidente Alberto Guerra, o vice Antônio Brum, o diretor executivo Vivian, eles não... Cara, eles estavam, inclusive, nessa entrevista do Renato, em que o Renato, num momento de extrema pressão, está lá respondendo os repórteres, está dizendo que vai permanecer, está dizendo que está ali, está dizendo que confia no grupo. Ele está fazendo as vezes da diretoria, porque a diretoria não está nem respaldando o técnico. Aí ele tem que dizer que se reuniu depois do jogo com o presidente Alberto Guerra para começar a conversar sobre essa possibilidade de, enfim, né, de situação que eles estavam vivendo e que ele foi interrompido pelo presidente. O presidente disse, não vamos ter essa conversa. A gente confia no teu trabalho, em você e no teu grupo. Palavras do Renato. Por que o presidente não fala isso? Por que o presidente não vem a público e diz, gente, olha só, a gente está passando por uma dificuldade, sofremos 40 dias pelas enchentes, com uma série de situações logísticas, o clube foi afetado, a gente não é desculpa mais, a gente está dando um jeito de continuar jogando futebol, a gente sabe que está devendo, a gente vai contratar e a gente vai sair dessa situação. Quem tem que falar isso é o treinador? E esse é o grande problema. Por mais que isso não aconteça na prática, sei lá, talvez na prática exista uma hierarquia, um comando, que a diretoria, que o Renato se reporte ao presidente, aos membros do departamento de futebol, mas não é o que passa. A sensação que passa é que, de novo, como ele já fez historicamente em vários momentos, o Renato tomando as vezes do clube. E isso é muito perigoso. Então, eu aceito esse debate de que isso não é uma estrutura legal. Não é. A gente pode pensar numa profissionalização inteira do nosso clube de uma forma diferente, de um organograma diferente. E, para isso, você não pode ter o Renato, porque esse é o ônus de ter o Renato. Quando você tem o Renato, você tem um cara que se envolve com o clube porque ele personifica o clube. Agora, nesse momento, para. O que você quer, torcedor? Você quer romper com essa estrutura? Você quer uma ruptura? Prepare-se para cortar na carne, para sangrar. Porque se o Renato sai agora, assim como for em 2021, o Grêmio rui. O Grêmio rui. Então, nesse momento, o meu desejo é não cair. E se cair, pois que caia com ele. Até para a gente não ouvir o que ele acabou de dizer na coletiva. 2021 eu não estava aqui. Então tá bom. Ele tem uma ideia, ele tem uma avaliação diferente do que era 2021 e do que é agora. Ou seja, ele confia no que está acontecendo agora. Vamos ver. Eu prefiro pagar para ver isso do que pagar para ver o que eu já vi, que é o Renato saindo, a estrutura desmoronando e o Grêmio sendo rebaixado. Aí sim, efetivamente rebaixado. Se tem um cara que pode recuperar o Grêmio, é o Renato. O Renato conhece esse clube, como poucos, talvez como ninguém. E se ele entende que esses caras conseguem sair de onde estão, eu me preocuparia
Se o Renato chegasse na entrevista para baixo, ele não está para baixo, ele tá indignado. Ele está brigando com a imprensa. Ele está batendo na tecla que o Grêmio vai sair dessa situação. Ele está garantindo. E por mais fanfarronice que isso possa ser, ele está botando a cara a tapa. Ele tá jogando alto. Ele está dando all-in para quem joga pôquer. Eu não jogo, mas só conheço a expressão. Ele está jogando tudo. Está botando tudo a perder, inclusive o próprio prestígio. Então, assim, cara, não é momento. De verdade, não é momento de tirar o Renato, porque eu prefiro que o Grêmio caia com ele e aí ele possa ser cobrado. Renato. Porque se tirar ele, eu tenho certeza que cai. Certeza. Certeza. Se deixar ele, eu acho que a gente ainda tem uma esperança. Concordam? Discordam? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau.